Olá, estamos começando agora mais uma entrevista para o Eleições 2022, numa parceria entre o portal ING Plus e o jornalismo Unisatic. Para a entrevista de hoje, eu recebo o candidato ao Senado Federal, Luiz Barbosa, do Partido Novo. Eu já estou aqui com o candidato Luiz Barbosa, candidato ao Senado pelo Partido Novo. Candidato, como a gente explicou então, nós temos 4 minutos para cada uma das 3 perguntas. Eu vou iniciar o cronômetro que está aqui agora. E a minha primeira pergunta é o seguinte: o que te leva a buscar uma vaga no Senado Federal? Por que você é uma boa opção para os catarinenses? O que eu constato é que o Senado Federal hoje não cumpre o papel que lhe é devido. Isto é, o senador tem como função básica a de equilibrar os pilares da nação, que são os 3 poderes: o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Se o poder judiciário, por exemplo, ultrapassa os seus limites, imediatamente os senadores deveriam chamar os ministros do STF, por exemplo, para perguntar a eles o que está acontecendo, porque a Constituição estabelece os limites de cada poder. Não podemos, por exemplo, ver, nesse momento, o poder judiciário ultrapassando os direitos do cidadão civil mesmo, entrando no seu WhatsApp, bloqueando canais do YouTube, do Facebook. Isso daí mereceria, então, uma ação imediata do Senado, porque se esses pilares da nação ficarem desequilibrados, toda a nação vai sofrer com isso e, consequentemente, os cidadãos que somos nós. Então eu entendo que eu, na condição de um cidadão comum, eu sou médico, eu sou oftalmologista há 45 anos, trabalho ininterruptamente durante 45 anos, mas também sou vinculado à construção civil, sou vinculado à Academia de Letras, eu tenho livros, sou vinculado à música também e outras atividades mais. Eu penso que esse tipo de cidadão comum, ele pode entrar na política para representar os anseios da população, já que os políticos profissionais, eles ficam tão preocupados em manterem-se dentro do mecanismo político que eles fazem qualquer coisa para continuar nessa sua sequência de anos e anos, décadas e décadas, sem soltar dessa condição, escravizando a população brasileira, mantendo essa estrutura caríssima. Não sei se você sabe, mas 40% dos impostos que nós pagamos é só para manter a estrutura do governo, sendo que desse volume todo de impostos, 85% é só para manter a máquina pública. Essa máquina ela está gigante, sobrando apenas 10 a 15% para aplicar na saúde, segurança e educação, e mesmo assim esses 15% não são aplicados aí, porque o governo ele estabelece uma quantidade de empresas estatais que inibem qualquer possibilidade de sobrar dinheiro para a população. Por exemplo, nós temos no momento em torno de 680 empresas estatais que poderiam ser tranquilamente privatizadas e deixadas para que outras pessoas da sociedade civil cuidassem dessas estruturas, não é? Nós sabemos que o governo ele é um péssimo orientador ou gestor de entidades, de empresas e tudo mais. Onde entram, acontece um déficit, sempre são entidades deficitárias. E quem vai dar jeito nessa situação é a estrutura civil mesmo, porque nós sabemos como é difícil de ganhar dinheiro, como é difícil guardar dinheiro e como tem que ser responsável em gastar o dinheiro. E quem fabrica o dinheiro, que é o Estado, não tem a mínima noção disso aí. Ele sempre resolve seus problemas aumentando os impostos. Sempre é assim que acontece. Isso não é solução, isso é um grande problema acumulado cada vez mais. Nós sabemos que cada candidato defende uma bandeira, é comum. O senhor tem bandeiras? Que bandeiras o senhor defende? Muitas bandeiras. No momento, eu penso que eu poderia destacar uma delas, que é a revisão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo foi algo criado lá nos idos de Getúlio Vargas, onde ele estabelece que os estados que produzem mais na nação ajudam os estados que produzem menos na nação. Consequentemente, nós vivemos a seguinte realidade no momento. Na verdade, desde então, estamos vivendo essa realidade. Os estados mais produtivos, como é o caso do estado de Santa Catarina,
Nós somos o sexto estado que mais contribui para os cofres da federação. O sexto estado. No entanto, na hora de receber de volta os valores que nós contribuímos para o Tesouro Público, nós estamos lá no 24º, lá no último. Resumindo, para cada R$ 100 que nós colocamos no cofre federal, nos retornam apenas R$ 20. Esses outros 80 são direcionados para os estados, geralmente do norte para cima da nação, que chegam a receber 500% a mais do que eles contribuem. Tudo bem, se isso fosse realmente promovesse o desenvolvimento desses outros estados. Nós observamos que isso geralmente não acontece, porque esse dinheiro ele é direcionado para estados que são conduzidos por oligarquias ou por interesses econômicos já pré-estabelecidos, que acabam mal utilizando esses valores. Prova disso que esses estados sempre estão na rabeira do desenvolvimento, do IDEB, enfim, da criação de riqueza do nosso país. Se nós fizéssemos uma revisão desse pacto federativo, nós poderíamos fazer com que o Estado tivesse maior ingerência sobre esses valores. Estabeleceríamos então um verdadeiro federalismo. Nós somos chamados de República Federativa do Brasil, só que não somos federações que se organizam para se coordenar. Tudo é resolvido em Brasília. Se o nosso Estado tivesse maior ingerência e pudesse ficar com mais valores das riquezas que nós criamos, as nossas estradas não estariam tão sucateadas, os hospitais, que nem aqui em Criciúma, não teriam tantas dificuldades em manter, e a segurança não estaria tão precária como está. E principalmente as infraestruturas do nosso estado, que está ligada ao esquecimento. Nós que viajamos agora todo o estado fazendo as nossas campanhas, quando nós chegamos principalmente no oeste, no extremo oeste, o nosso estado está abandonado, isso é um buraco só. E por que isso? Porque falta dinheiro para fazer o que Santa Catarina merece. O dinheiro que é de Santa Catarina, que nós criamos. No entanto, nós deixamos lá no Tesouro Nacional e os governadores, os prefeitos têm que ir lá implorar o que é nosso. Esse é o grande problema. E ao recebermos o que é nosso, ainda ficamos devendo favores. Nós temos que mudar esse tipo de relação entre governo estadual e governo federal. Essa é uma das revisões que eu me proponho a fazer, dentre outras, estaria a reforma administrativa, a reforma política, acabar com esse fundo eleitoral. Isso é um escárnio, é um desrespeito à população, onde os políticos ficam usando o dinheiro que era para segurança, saúde e educação, ficam usando para fazer campanha própria. Nós, do Novo, recusamos esse dinheiro porque ele é imoral. Isso faz parte de uma revisão também. Candidato, e caso o senhor seja eleito, como que o sul catarinense poderá ver o seu trabalho refletido aqui? Bom, o sul catarinense tem a parte de infraestrutura que tem que ser muito bem cuidada. O descaso que acontece, por exemplo, hoje a gente observa as estradas são as mesmas há muito tempo, principalmente as estradas derivativas, as vicinais. Elas são muito precárias, né? Mas nós observamos também, por exemplo, aqui o hospital mesmo de Criciúma, né? E de Araranguá também. Nós observamos que a tabela SUS está absolutamente defasada. Então essas entidades beneficentes se desdobram o máximo para conseguir manter, fazer o bem para o próximo. É como se fosse um castigo fazer isso daí. Então a revisão da tabela SUS é algo que nós poderíamos colaborar assim muito intensamente para que houvesse esta condição benéfica também, né? E também tem os aspectos da facilitação da parte burocrática das empresas. É uma região muito rica e as empresas ficam afundadas nos carimbos, nos registros, nessa coisa que os contadores ficam perdidos para entender tanta burocracia que existe dentro da nação. E os tributos, isso que os produtores de riqueza carregam nos seus ombros como se fosse uma canga, um castigo enorme que os obriga a caminhar a cada dia mais, fazendo com que os riscos fiquem todos para os empreendedores. Quando eu falo empreendedor, não é o grande empreendedor, qualquer empreendedor.
Basta ter uma pequena oficina, um salão de cabeleireiro, um salão de barbeiro, qualquer um consultório ou uma grande empresa, todos eles estão castigados por esses tributos exagerados que não retornam. E também teríamos que ver a CLT, por exemplo. A CLT, essa consolidação das leis trabalhistas, foi instituído, foi inspirado numa carta fascista. É a Carta de Lavoro, de Mussolini, que coloca o empregado e o patrão como inimigos. E nós temos que explicar para a população geral que patrão e empregado representam uma coisa só. Eles têm que dar as suas mãos para fazer com que a riqueza seja criada e beneficie a ambos. Então a revisão das leis trabalhistas é alguma coisa urgente que nós teríamos que fazer e mudar esse conceito de como se um fosse inimigo do outro. Nós somos complementares. Essas são bandeiras que eu poderia destacar aqui, que beneficiaria muito essa região do sul catarinense. Eu quero deixar, então, nós temos 1 minuto ainda em aberto para o senhor mandar um recado para o seu eleitor. Ah, com prazer. Então eu vou me dirigir ao senhor que está nos vendo agora. O meu nome é Luiz Barbosa, como eu disse, eu sou médico, né? E eu estou aqui na política para colaborar com todos os conhecimentos que eu assimilei nos meus 70 anos de vida. Poderia não entrar na política, mas eu observei que o lugar da política tem que ser mudado, tirado os políticos profissionais para colocar profissionais que resolveram bem a sua vida para servir o país, em nome das futuras gerações, em nome dos meus 3 filhos, dos meus 4 netos, em nome dos seus filhos, dos seus netos, em nome da geração atual, fazer com que o Brasil do futuro realmente apareça para todos nós. Eu sou aquele político que resolveu a sua vida para entrar na política. Eu não estou entrando na política para resolver a minha vida. Eu, Luiz Barbosa, número 300, que disputo o Senado pelo Partido Novo, só desejo deixar para as futuras gerações um mundo melhor. É isso. Por isso que eu espero o senhor nas urnas no próximo dia 2 de outubro. Barbosa 300, senador. Candidato, eu quero agradecer a sua visita aqui e a sua entrevista a essa parceria entre Portal ING Plus e Jornalismo Unisatic, e aos nossos leitores, até a próxima.